Olá, bom dia pessoal! Hoje vamos falar sobre a solubilidade de compostos orgânicos. Então vocês devem ter assistido ao vídeo sobre a solubilidade do álcool na água e da gasolina na água. Então vocês viram que não houve a dissolução da gasolina na água. Então agora aqui eu vou trazer a explicação para vocês. Então vamos entender por que é que a água não dissolve a gasolina e dissolve o álcool. Então vamos lá. Então a água ela é conhecida como solvente universal. Então por que é que então o álcool, um composto orgânico, consegue ser dissolvido pela água e a gasolina, que também é um composto orgânico, não é dissolvido? Então não deveria ser dissolvido também, até porque são dois compostos orgânicos? Então vamos ver. Então, vocês devem ter ouvido falar da expressão semelhante dissolve semelhante. Então, pois bem, nesse caso se encaixa muito bem aqui, mas existe uma expressão ainda melhor que vocês vão ver mais adiante. Então, por esta expressão, poderia ser confundido com composto orgânico dissolve composto orgânico, mas não é bem assim, pois o álcool ele é orgânico e ele é dissolvido pela água. Então, qual conceito precisamos entender? Então, para a expressão citada anteriormente, e para ela não ser mal interpretada, vamos falar de polaridade e das forças de interação intermoleculares, ou seja, entre as moléculas. Vamos entender primeiro a polaridade, então, do álcool. Então, o álcool, ele possui em sua composição o grupo OH, então, o qual concede a polaridade à molécula do álcool, através do elemento O. Então, como assim? Então, vamos entender aqui. Então, vamos entender então que o álcool, ele possui na composição o grupo, ele possui esse grupo OH. Então, o álcool, a gente vai entender mais adiante, mas vou dar para vocês uma explicação melhor aqui. O álcool e a maioria dos compostos orgânicos, eles são formados por ligação covalente. Então, podemos ver aqui as ligações, as interações entre o carbono e o hidrogênio e o oxigênio e o hidrogênio são todas ligações covalentes. Não são iônicas, até porque o hidrogênio, por ter um elétron, ele não pode perder elétron. Então, são todas ligações de elétrons compartilhados. Então, por isso, eles não possuem polos, como nas ligações covalentes. Como nas ligações iônicas. Então, o oxigênio, ele sendo mais eletronegativo que o carbono, então a gente lembra da fila de eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo, o oxigênio ou o hidrogênio? Então, o oxigênio, entre o oxigênio e o carbono. Então, a ideia é entre o carbono e o oxigênio. Então, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, portanto, ele vai gerar uma força. Então, vocês estão vendo aqui. Então, o hidrogênio, ele é menos eletronegativo que o carbono. Então, a direção da força é no sentido do oxigênio. Então, essa força, ela é chamada de diferença de eletronegatividade. Também é conhecida por momento dipolar μ. Então, é o μ, que ele é em função da carga vezes a distância. Então, e ela é apontada no sentido do polo negativo. Então, ela está sempre direcionada no polo negativo, que é do oxigênio. Então, podemos afirmar que quanto maior a quantidade de grupos OH, no máximo com 3 carbonos, a molécula será solúvel em água. Então, ou seja, a polaridade da molécula do álcool, ela é devida ao grupo funcional OH. Então, a molécula vai ser solúvel em água, ou seja, vai ser uma molécula polar. Então, com o momento dipolar diferente de zero, ou seja, as forças elas estão direcionadas para o oxigênio, então, pelo elemento oxigênio. Elas não se anulam, então elas estão todas direcionadas para as forças. Se vocês somarem todas as forças resultantes, elas são positivas, então elas não se anulam, por isso ela é polar. Então, portanto, a solubilidade do álcool na água dependerá da quantidade do grupo funcional presente.
vamos para o próximo slide aqui. Então, a gente vai entender agora a polaridade da gasolina. Então, a gasolina, por exemplo, ela tem várias frações, que pode ser de C5 até C10, ou até um pouco mais. Então, a gasolina, por exemplo, eu trouxe como exemplo o pentano, C5, né, fração 5. Então, a gasolina, ela é um hidrocarboneto, então ela possui somente carbono e hidrogênio na sua composição. Então, ela não apresenta polos, nem positivo e nem negativo. Por isso, ela é um composto apolar. Ou seja, as forças, como a eletronegatividade do carbono e do hidrogênio são muito próximas, a eletronegatividade, as forças, por exemplo, as forças elas seriam mais direcionadas ao carbono, que é um pouco mais eletronegativo que hidrogênio, mas são muito próximas. Então, elas se anulam. Então, por isso que o momento dipolar é igual a zero. Então, não vai possuir diferença de eletronegatividade. Então, por exemplo, aqui tem uma outra molécula, que é um metano, né? Ela se anula. Então, a gente pode ver que ela é direcionada à eletronegatividade do carbono. Então, ela é em direção ao centro. Se você somar as forças, elas se anulam, tá? Então, elas dão um momento dipolar igual a zero. Agora, podemos afirmar que a expressão polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então, se encaixa melhor, não é? Não é mesmo? Melhor do que aquela expressão anterior, semelhante dissolve semelhante. Então, agora, vamos ver aonde entram as forças de interação nessa questão. Então, as forças presentes em compostos orgânicos de ligações covalentes são fracas em sua maioria. No caso de hidrocarbonetos, que é o caso da gasolina, as forças atuantes na molécula de interação são as de polo induzido, que são as forças mais fracas existentes entre as ligações covalentes. Então, vamos entender aqui. Por exemplo, eu trouxe uma molécula apolar, que é o oxigênio, que é, no caso, a gasolina também é uma molécula apolar. Então, vamos entender a partir da molécula de oxigênio o que ocorre quando a gente se aproxima, quando a molécula de oxigênio se aproxima da água. Então, a molécula de oxigênio ela é apolar, então quando ela se aproxima da água, ela forma dipolos temporários, ou seja, porque ela não tinha polos, né? Então, aí quando ela se aproxima da água, ela forma o polo positivo e o polo negativo, então são temporários. Então, por isso é que a dissolução da gasolina não ocorre pela água, pois as forças são muito fracas, são as mais fracas existentes. Então, a água não consegue dissolver a gasolina. Elas não conseguem se ligar, né? Pois as forças são muito fracas. Então, no caso do álcool, a história é bem diferente. Então, vamos entender no próximo slide as forças intermoleculares que ocorrem no álcool. Então, o álcool, no caso, nosso álcool etílico, que é o etanol, que a gente utilizou no experimento, ele é um composto polar. Então, na molécula do álcool, ele é ligado, o grupo OH, ele é ligado a outra molécula de álcool através das pontes de hidrogênio. E aí, no caso de contato com a água, que a água também é ligada, né, por pontes de hidrogênio. Então, com a água, vai formar novas pontes de hidrogênio, que é a maior força existente nas ligações covalentes. Então, como que isso acontece? Então, o polo negativo, que seria o oxigênio, se liga ao polo positivo, que é o hidrogênio da água, e assim vice-versa. Então, é assim que ocorre as forças intermoleculares entre os compostos polares, no caso do álcool. Então, se você gostou aí desse conteúdo, dá seu like e compartilhe. Então, agora ficou fácil vocês entenderem como que é a dissolução de um composto polar e de um composto apolar. Então, no caso de compostos orgânicos, a gente precisa entender esse conceito de polaridade e forças. Tá bom, então vejo vocês aí no próximo vídeo.